Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê. Você vai aprender todo o passo a passo, desde a colocação de pontos na base de couro, também subir esse padrão super bonito e diferente, colocação de acessórios e todos os acabamentos. Lembrando que todos os produtos que eu utilizei para fazer essa bolsa, tanto o fio quanto os materiais em couro legítimos, acessórios em metal, são da minha loja. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o site, o link do site e também o link do WhatsApp, caso você queira um atendimento personalizado. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. O fio que eu vou utilizar é esse daqui, é um fio náutico de 5 milímetros, vem 200 metros nesse rolo, e a cor é o rami. E para fazer essa bolsa, eu vou usar esse kit aqui que eu tenho para vender na loja, que é um kit de couro legítimo. Ele vem essa tampa com botão imantado, e essa base proporcional ao tamanho. A medida aqui da base, ela tem 20 centímetros por 8 centímetros. E a tampa, ela tem de altura 21 centímetros e largura 15,5. Então, como eu já disse, esse material é em couro legítimo, tá, gente? E eu tenho outras opções de cores, tanto estampado como liso. E esse aqui é um tamanho M. Para alça, eu vou usar de corrente. Já vem com as argolas articuladas nas extremidades. E mesmo assim, eu ainda gosto de colocar as argolas articuladas na bolsa, no crochê, para depois engatar essa outra argola. E além da alça, eu vou usar também as argolas articuladas, e elas têm 4 centímetros de diâmetro de fora a fora. E aqui eu trouxe mais algumas ideias de cores, né, de materiais aqui, com a mesma proposta, né, para o mesmo tutorial, que dá certo fazer o mesmo tutorial, o mesmo passo a passo, mas com outra cor de fio, outra opção de alça, com essas bases, né, esses kits de couro. Esse daqui é um couro legítimo também, eu só trabalho com couro legítimo, nesse tom de verde, coisa mais linda, com dourado. Ele também tem o mesmo tipo de fecho, tá? Fecho imantado, couro legítimo, o mesmo tamanho, inclusive, o tamanho M, combinando com essa cor aqui, que é o fio náutico de cor verde militar, de 3 milímetros, super bonito esse fio. E combinando aqui também essa alça de resina, é uma resina verde mesclada, que vem com as argolas articuladas aqui nas extremidades. Esse daqui já é uma outra opção, né, de couro, também couro legítimo. E repare na beleza deste couro. Ele é um estilo mais envernizado, né? Estampado também com essa estampa de croco. E ele é preto, mas ele tem uns nuances em verde. Dá pra vocês verem aqui, né? É o mesmo tamanho de couro. É o kit M, né? O tamanho M. As medidas são as mesmas dos 3 kits que eu tô mostrando aqui pra vocês. E eu optei daí por fazer a combinação com esse aqui, que é um fio náutico preto de 3 milímetros, que também dá para fazer a mesma receita. E a alça que eu escolhi para combinar com esse kit de couro legítimo, essa alça também de couro legítimo, com metais dourados, regulador de altura e metais em zamaque. Essa daqui é uma alça de 2 centímetros de largura de tira, tá? Além disso, também eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha de 4 milímetros da Clover, tesoura e isqueiro. Então, eu vou iniciar aqui esquentando o fio para não desfiar. Vou começar aqui, nessa parte aqui maior, inserindo minha agulha aqui na parte que vai ficar para fora, né? A parte direita do couro, lá para a parte
de dentro da bolsa, que vai ser essa parte mais fosca, a parte interna. E vou trazer o fio do novelo aqui pra frente. Porém, eu vou deixar aqui um espaço, tá? De fio, para depois a gente poder arrematar. Então, eu venho aqui nesse furo do lado, insiro minha agulha, trago o fio maior, o fio que vem do novelo, e tiro por aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pro próximo furo da base, trago o fio e tiro, fazendo mais um ponto baixíssimo. E eu vou fazer esses pontos baixíssimos por toda a volta, por todos esses furinhos que tem na base. Feitos todos os pontos baixíssimos, né, em todos os furos, agora eu vou aumentar essa alça aqui, que ficou na minha agulha, e insiro a minha agulha nesse mesmo último ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde tá essa alça, tá? E vou inserir lá pra baixo também pela mesma furação. E vou trazer esse fio aqui, que eu deixei do início do rolo. Trago aqui pra cima, passando nesse último furinho e passando também nesse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde tá essa alça. E puxo todo o fio. Agora, eu venho aqui, eu vou simular um último ponto baixíssimo aqui entre o primeiro e o último que eu já fiz. Então, eu venho aqui, ó, passando minha agulha por debaixo aqui das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, levo pra cima. E agora, eu vou levar lá pra trás esse fio, passando por aqui. Então, eu venho de trás pra frente, inserindo minha agulha aqui nesse último ponto baixíssimo que eu já fiz. E vou trazer esse fio aqui pra trás. Pronto. Agora, eu retomo aqui nessa laçada, regulo o fio e faço uma corrente. Essa corrente já vai valer como um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no furo do lado, inserindo a agulha aqui entre os dois fiozinhos do ponto baixíssimo. Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Fiz aqui um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, ó, inserindo a agulha entre os dois fiozinhos do ponto baixíssimo, levo lá pra trás. Trago aqui o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro as duas. Mais um ponto baixo. E assim eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o cantinho. Feitos esses pontos, cheguei no cantinho. Agora, eu vou fazer uma observação aqui, para caso você esteja fazendo com fio de 3 milímetros, tá? Se você estiver fazendo com fio de 3 milímetros, eu aconselho que você coloque mais pontos nessa base. Aqui, com o de 5, não precisa. Mas com o de 3, eu sugiro que você coloque um aumento entre a cada 2 pontos sozinhos, ou você põe um ponto sozinho e dois, um e dois. Daí, você pode fazer um teste, mas coloque mais pontos aqui nessa base, tá bom? Então, agora eu cheguei aqui bem no cantinho, e aqui eu vou colocar 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu coloquei um, vou inserir a agulha no mesmo lugar, coloquei mais um, e ainda no mesmo ponto, eu vou inserir a agulha, trazer o fio, vai ficar meio apertadinho aqui, mas é assim mesmo. E vou fazer o terceiro ponto. Então, ficaram 3 pontos baixos aqui nesse cantinho. Agora, eu cheguei aqui nessa próxima reta e vou fazer um ponto para cada ponto de base. Se você estiver fazendo com o fio de 3 milímetros, lembrando, coloque mais pontos, tá? Então, entre 1 ou 2 pontos sozinhos, coloca um aumento. O aumento, o que que é? Você vai pôr 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Então, aqui, se eu fiz um ponto, eu vou colocar mais um no mesmo lugar. Vou te mostrar aqui como que fica, ó. Vão ficar 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, se você fizer com o fio de 3 milímetros, coloque aumentos.
E agora aqui, eu vou continuando assim, nas retas, fazendo um ponto só para cada ponto de base com fio de 5 milímetros. E nos cantinhos, a gente vai colocar 3 pontos. E assim, eu vou dar toda a volta. Então, feitos todos os pontos, e veja como com esse fio aqui, deu bem certinho assim, sem aumentos nas retas, tá? Se você estiver fazendo com fio de poliéster de 5 milímetros, talvez você tenha que colocar aumento também, tá? Então, você pode fazer cada 2, um aumento. Faz 2 sozinhos e um aumento. E daí, você testa para ver se funciona. O que é importante é que todos os pontos, eles fiquem virados para cima, eles não fiquem inclinados. Se eles estiverem inclinados, é porque tá faltando ponto. Se ficar muito buraco, assim, entre um ponto e o outro, também tá faltando ponto, ok? Então, agora a gente vai fazer a última carreira de acabamento aqui na base. Então, eu fiz aqui até o último ponto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu fiz, esse foi o primeiro, esse foi o último. Venho aqui no primeiro, nessas 2 alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, e vou levar essa alça pra trás. E agora, vou regular o fio aqui, porque eu deixei muito grande a alcinha. Agora, eu venho aqui debaixo das 2 alças, dessa mesma alcinha que eu levei pra trás, tá? Dessas 2 alcinhas, vou inserir a agulha aqui por baixo, insiro aqui na alcinha que eu levei lá pra trás e regulo. Então, eu vou regular, vou deixar justinho o ponto e trazer esse fio do novelo aqui pra frente. E agora, eu venho aqui no próximo ponto, do ladinho, inserindo agulhas nessas 2 alcinhas aqui, debaixo das 2 alcinhas que tem na parte superior do ponto. Trago fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. E eu vou fazer isso por toda a volta, fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. E é um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Feitos todos os pontos baixíssimos, olha que linda que ficou essa base. Bem feitinha. Agora, eu vou terminar aqui o acabamento dessa última carreira de base, tá? Então, aqui eu fiz o último ponto baixíssimo, esse é o primeiro, esse é o último. Então, eu vou simular mais um entre eles. Vou levar esse fio aqui por baixo dessas 2 alcinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Então, levo pra lá. Repare que eu não entrei aqui pra dentro ainda com esse fio. Ele tá só passando por aqui. E agora, ele vai voltar ali da onde ele veio. Então, eu vou regular aqui um pouquinho ele, vou deixar ele aqui com os 2 dedos, ó, de altura. E agora sim, eu venho daqui de dentro, aqui pra fora, passando aqui a agulha nesse último ponto baixíssimo que eu fiz. E vou trazer esse fio aqui pra trás. Repare como aqui, ó, ficou perfeito o acabamento. Agora, eu vou começar a altura da bolsa. E, então, eu começo aqui a altura fazendo uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E agora, eu venho aqui, ó, inserindo agulha sempre nessas 2 alcinhas que eu tenho aqui, atrás de cada ponto, para fazer um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui na volta toda. Então, eu venho aqui nesse pontinho do lado, inserindo a agulha aqui, ó, em 2 alcinhas, trago o fio, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. Aqui, no próximo ponto, 2 alcinhas, trago e faço ponto baixo. Próximo ponto, do mesmo jeito, ponto baixo. E assim, fazendo esses pontos baixos nessas 2 alcinhas, eu vou por toda a volta. Feito isso, ó, já fiz a primeira carreira de altura da bolsa, que foi só com pontos baixos, tá? Agora, eu vou aproveitar esse fiozinho aqui, se você não escondeu ainda nos pontinhos, vamos esconder agora. Então, eu venho aqui, ó, atrás aqui, ó, de alguns pontinhos e levo esse fiozinho aqui
Escondo ele aqui. Corto o excesso aqui. E queimo. Agora, a gente vai começar aquele padrão. Então, eu venho aqui, ó, localizo aquela correntinha, que vai valer como o primeiro ponto baixo, e o último ponto baixo. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas de cima do ponto, levo este fio para trás. Regulo um pouco o fio para não ficar tão grande. Agora, eu vou inserir minha agulha debaixo dessas duas alcinhas que ficam aqui na frente dessa alça que eu levei lá pra trás. Então, eu insiro aqui e vou buscar essa alcinha aqui. Regulo o fio, deixo justinho aqui e trago o fio do novelo aqui pra frente. Tá? Agora, faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E agora, repare aqui em cada ponto. Ele é um V, tá? Tem duas alcinhas, certo? E aqui em cima também tem duas alcinhas, ó. Isso compõe um ponto baixo, certo? Então, a gente vai intercalar. A primeira forma de pegar o ponto aqui, pegar o fio e inserir a agulha, vai ser dessa forma, que a gente usa as duas alcinhas da frente do ponto baixo. E a gente também vai usar essas duas alcinhas aqui de cima. Então, a gente vai inserir dessas duas maneiras a agulha para fazer esse padrão. Então, aqui, já nesse próximo ponto, pode abrir aqui, tá, gente? Não fica com medo de olhar os teus pontos. Então, vem aqui nesse próximo ponto aqui do ladinho e vou inserir aqui a agulha na frente do ponto, ó. Pegando as duas alcinhas. Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro as duas. Então, é um ponto baixo, mas a gente inclui aqui os fiozinhos formando esse relevo. Agora, nesse próximo ponto, eu vou usar as duas de cima. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Venho pro próximo ponto e agora eu vou usar as da frente. Então, pego aqui, ó, inserindo a agulha, trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Fazendo agora esse ponto baixo com relevo. Agora, nesse próximo ponto, pego as duas alcinhas de cima. Faço ponto baixo. No próximo, pego as duas alcinhas da frente da minha agulha. E faço ponto baixo com esse relevo. Venho para esse próximo, pego as duas de cima. E assim, fazendo dessa forma, ó, já vai formando aqui o padrão. Eu vou dar toda a volta. Feita toda essa carreira, olha como já vai formando aqui o padrão, né? Com esse relevo. E agora, vou fazer o fechamento de carreira para começar a próxima. E o fechamento de carreira vai ser sempre o mesmo a partir de agora. Então, eu venho aqui, ó, nessas duas alcinhas que tem em cima da carreira, no primeiro ponto, levo essa alcinha lá pra dentro da bolsa. E agora, eu vou inserir minha agulha, não aqui, mas aqui do ladinho, ó, no ponto anterior a esse último. E resgato aqui a alcinha. Regulo o fio. Regulo, laço e trago ele aqui pra frente. Faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo simples, tá? Sem relevo. E eu venho aqui agora, nesse próximo ponto aqui do ladinho, e vou começar a fazer o mesmo padrão de pontos, intercalando aqueles dois tipos de ponto baixo, né? Então, esse aqui primeiro vai ser o com relevo. Então, eu vou inserir minha agulha aqui. Trago o fio, é bem importante nesse ponto você dar altura ao ponto, tá? Não tenha medo de deixar soltinho esse fio aqui, laço e tiro. Venho para esse próximo ponto e repare como aqui é um ponto relevo. Então, em cima dele eu vou pôr um simples. Então, eu venho aqui, ó, nas duas alcinhas de cima, trago o fio, dou altura, laço e tiro. Fazendo aqui
um ponto baixo. Venho para esse próximo, aqui tem um ponto baixo simples na base. Então, aqui será um ponto de relevo. Trago, dou altura pro ponto, laço e tiro. O próximo é um ponto relevo aqui na minha base. Então, aqui eu vou pôr um ponto baixo simples. E assim eu vou intercalando, tanto, né, na própria carreira, eu intercalo os pontos, como nas colunas de ponto também. Porque a gente vai fazendo, né, assim, aonde tem ponto baixo na base, eu vou fazer o com relevo. E assim vice-versa. Da altura, laça, tira. Venho aqui no próximo, ó, esse é com relevo, aqui eu ponho só um ponto baixo. E assim eu continuo por toda a carreira. Dei toda a volta, alternando esses pontos. Ó, o padrão já aparecendo. E agora eu vou fazer novamente aqui mais uma vez o fechamento de carreira para você entender bem. Eu insiro minha agulha de trás para frente, ó, de dentro da bolsa para fora, nesse primeiro ponto, nas duas alcinhas de cima. Levo este fio para dentro. E agora eu venho aqui no pontinho do lado, tá? Anterior. Insiro minha agulha aqui, de frente, aqui de fora para dentro, nesse último pontinho que eu fiz, resgato essa alcinha e regulo o fio. Não precisa apertar muito aqui nesse caso, tá? Laço e trago. Faço uma corrente. Aí, esse aqui vai valer já como um ponto baixo simples. Venho aqui no próximo ponto de base, insiro a agulha desse jeitinho aqui, porque aqui vai ser um ponto relevo. Como na base tem um simples, né? Aqui na carreira de cima, eu faço um relevo. Venho aqui nesse próximo, tá um relevo embaixo, então aqui vai ser um simples. Aqui embaixo tem um simples, vou fazer um relevo. Não esqueça, quando você estiver fazendo esse ponto relevo, você aumentar bem a alça, ó. Insiro aqui, trago o fio e dou altura. Muito importante essa altura, senão vai ficar repuxado o teu trabalho. Laço e tiro. E assim eu vou fazer a carreira toda. Então, agora, depois de fazer a carreira, eu vou fazer o mesmo fechamento de carreira e continuar assim até chegar na altura da bolsa que você quiser. Eu vou continuar e depois eu te mostro a quantidade de carreiras que eu fiz e como que ficou o resultado dessa parte do trabalho para depois a gente concluir. Então, já cheguei aqui na altura, né, que eu queria para a bolsa. Vou medir aqui para vocês. Ó, ficou com 16,5 de altura. E a quantidade de carreiras eu vou contar pelos gominhos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, 14 gominhos, tá? E agora eu vou fazer uma última carreira aqui de pontos baixíssimos para dar acabamento. Então, eu terminei aqui, lembrando que esse fechamento de carreira, ele vai andando, tá? Então, eu comecei aqui e ele vem vindo pra cá. Então, terminei aqui essas carreiras com o fechamento de carreira aqui em outro lugar. E é assim mesmo, tá? Então, agora, eu tô aqui com o meu último ponto. Agora, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, de dentro da bolsa pra fora. Vou levar essa alcinha lá pra dentro. Agora, eu insiro minha agulha aqui, debaixo das duas alcinhas desse ponto, né, dessa alça que eu levei lá pra trás. Regulo o fio. Trago o fio maior, né, o fio do novelo aqui pra frente. Agora, eu venho aqui, em cada ponto, inserindo minha agulha, trazendo o fio e tiro. Fiz ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, insiro, trago e tiro. Venho pro próximo, insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro.
E assim eu vou dar toda a volta para fazer esse acabamento aqui na parte de cima da bolsa. Dei toda a volta, olha lá, a carreirinha de pontos baixíssimos, dando esse acabamento. Cheguei no último ponto, porque aqui, ó, já é o primeiro, tá? Então, aqui eu vou cortar o fio. Corto o fio. Tiro aqui, puxo dessa última alcinha. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo e levar pra cima esse fio. Puxo todo ele. E agora, ele vai voltar ali da onde ele veio. Então, agora eu venho aqui de dentro da bolsa, aqui pra fora, passando no último ponto baixíssimo. E agora, eu vou levar ele lá pra dentro. Pronto. Agora, esse fiozinho aqui eu vou esconder por alguns pontinhos aqui pra arrematar ele. Então, eu venho aqui com a agulha, ó, passando aqui em alguns pontos. Levo o fiozinho. Pode fazer isso com agulha de tapeçaria também. Agora, eu vou cortar o excesso e queimar essa pontinha para dar acabamento, né? Para arrematar o fio. E agora, a gente vai para fixação da tampa. Então, para isso, eu pego aqui o fio, né? Esquento a pontinha para não desfiar. Faço um nó inicial. Aumento aqui a alcinha. E agora, eu preciso centralizar essa tampa aqui para ver bem do jeitinho que eu quero que ela fique, né? Ela pode ficar mais baixa, assim, se for do seu gosto, pode ficar mais alta. E eu queria colocar ela bem assim no centro, que fique mais ou menos a mesma distância aqui da parte da frente, tá? Então, localizamos aqui bem o lugar certinho que a gente quer pôr. Agora, eu vou pegar essa alcinha aqui que eu já preparei, né? O nozinho inicial. E vou trazer esse nozinho inicial lá de dentro da bolsa aqui pra fora, passando na primeira furação aqui da tampa. Então, eu vim aqui, ó, no primeiro furinho, inseri minha agulha lá pra dentro. E agora, aqui por dentro, a minha mão esquerda vai ficar me ajudando aqui dentro da bolsa. Então, eu vou passar o fio lá de dentro da bolsa aqui pra fora e depois passar aqui no couro também. Trouxe aqui pra frente. Mudei de posição aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar e fazer ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui, ó, no próximo furo, insiro. Com a minha mão esquerda, eu tô ajudando aqui a agulha, caçar o fio lá dentro e trazer aqui pra fora, ó. Trouxe, passo um pelo outro. Fiz um ponto baixíssimo. Aqui, enquanto eu tô fazendo esses pontos, eu tenho que cuidar para essa tampa não ir se deslocando e ficar torta. Então, sempre tem que estar bem alinhadinha aqui, paralela à base. Venho pro próximo ponto, ó, insiro novamente. Minha mão vai me ajudar a pegar o fio e trazer aqui pra fora de novo. Passa pelo crochê, passa pelo couro e passa por esse ponto que tá na minha agulha. Próximo ponto, insiro, do mesmo jeito, tá? Insiro, minha mão tá ajudando lá por dentro, trago aqui pra cima e passo. Fiz mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até o último pontinho. Então, ó, fiz os pontos baixíssimos até o penúltimo e agora eu vou simular esse último. Então, aqui eu vou cortar o fio. Vou puxar essa alcinha aqui. Puxo todo esse fio aqui pra fora. Agora, eu vou levar lá pra dentro. Então, eu venho aqui com a minha agulha lá de dentro. Levo pra dentro este fio. Assim. E agora, eu vou voltar ele por aqui.
e vou de novo lá pra dentro, porque eu preciso que fiquem 2 fiozinhos, tá? Então, vou levar ele lá pra dentro de novo. Pronto, agora só organizo aqui o fiozinho. E pronto. Agora, aqui por dentro, ficaram esses 2 fios, né? Do início e do fim aqui dessa fixação da tampa. Eu vou arrematar eles escondendo em alguns pontos e queimando a pontinha. Então, agora, fixada a tampa, eu vou colocar a parte de baixo do botão imantado. Para isso, eu vou pegar um novo pedaço de fio aqui, vou dar uma aquecida, colocar numa agulha de tapeçaria para fazer isso. Então, eu localizo bem aqui a altura, a direção que eu quero para esse fecho, abro e venho aqui fazendo essa fixação. Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria, trazendo o fio lá de dentro, aqui pra fora. Passando pelo furinho. E agora, eu volto com a minha agulha aqui, passando novamente agora de fora pra dentro. Pra fazer essa primeira parte aqui da fixação. Agora, eu venho lá pra baixo, nesse outro. Trago aqui pra fora, venho no pontinho aqui do lado. E levo lá pra dentro novamente a agulha. Não entrou nesse lugarzinho, às vezes entra no meio de um fio, aí fica um pouco mais difícil. Então, volta, procura o buraquinho de novo, certo? Agora, o outro lado. Vou fazer aqui embaixo, do mesmo jeitinho. E do ladinho aqui, eu encontro um espaço para levar a agulha lá pra dentro. E agora, a última vez, venho aqui no último furinho que tá faltando. E agora, venho do ladinho aqui e concluo. E ficou desse jeito, ó. Simples assim. Agora, aqui por dentro, eu vou esconder de novo, né, esses 2 fiozinhos. Então, feita aqui a colocação da tampa, né, com o botão imantado, agora a gente vai para fixação da alça. Eu gosto sempre de colocar primeiro essa argola articulada aqui do ladinho. Então, você entra aqui com a argola de um lado e do outro. E depois, engata essa outra argola articulada aqui com a corrente. E agora, eu venho aqui do outro lado e faço do mesmo jeitinho. Coloca de um lado, do outro, e depois engata aqui essa outra alcinha. E assim, nós concluímos essa bolsa linda de crochê com esse padrão super bonito, simples de ser feito, e com esses acabamentos que agregam valor, ainda mais valor, né, às bolsas de crochê que a gente faz. Lembrando que todos os produtos eu vendo na minha loja, e eu vou deixar o link do site e também do WhatsApp, caso você queira um atendimento personalizado, aqui na descrição do vídeo. E até a próxima aula. Beijo!